Olá pessoal, vamos continuar mais uma aula hoje, né? Nossa penúltima aula. Então, hoje nós vamos falar sobre dietoterapia. Então, a dietoterapia, nós exercemos, a equipe de enfermagem, ela exerce uma importante ação nessa área, porque nós, querendo ou não, acabamos supervisionando, né, essa aceitação do paciente em relação à dieta que foi proposta para ele. Então, quem acaba fazendo essa observação somos nós, e isso é muito importante para nós conseguirmos manter, né, ou fazer com que esse paciente ele se recupere. Eu sei que dependendo do tipo de dieta que foi prescrita, é difícil aceitar por conta até do sabor, que não chega a ser tão saborosa às vezes quanto os alimentos que o paciente estava acostumado a ingerir. Mas dentro do ambiente hospitalar é extremamente importante que ele leve isso em consideração. Então, às vezes nós observamos, né, a entrada de alimentos que não são permitidos, e nesses casos nós temos que chamar atenção, temos que conversar com o familiar, o acompanhante que teve esse tipo de posicionamento, porque tudo isso pode tornar-se prejudicial para o paciente. Então, dentro do conceito, dietoterapia é o tratamento do paciente através da ingestão de alimentos ajustados às exigências específicas de cada caso. Então, cada paciente ele pode ter uma necessidade específica. Isso vai ser avaliado pelo médico, se houver um nutricionista presente ou acompanhando, melhor ainda, para ajustar a necessidade daquele paciente. É aquela situação, a pessoa ela levou uma vida inteira, né, comendo uma dieta rica em glicose, rica em gorduras. Vai chegar um momento que esse corpo ele vai entrar em colapso, ele vai começar a apresentar doenças por conta dessa má alimentação. E aí a pessoa passa todo esse tempo dizendo, não consigo deixar de comer esses alimentos. Porém, se um dia ela ficar internada por uma complicação de uma vida inteira dessa alimentação incorreta, ela vai ter que deixar. E nós, infelizmente, vamos ficar com a parte chata de supervisionar, cobrar, fazer as anotações, porque querendo ou não, esse tipo de dieta que foi colocada específica para esse paciente vai ser uma forma de auxiliar na recuperação dele. E aí, em relação aos componentes nutritivos, valor calórico, quantidade, apresentação, consistência dos alimentos, tudo isso envolve na dietoterapia. É aplicada nas áreas das enfermidades agudas ou crônicas, ou seja, aquelas doenças permanentes, né? Transmissíveis ou não, na clínica cirúrgica e no preparo para exames. Então, nós vemos que existem as dietoterapias prescritas em várias situações, nem sempre também vai ser somente referente a doenças, às vezes é uma forma também de uma prescrição no preparo para algum exame, exames de endoscopia, exames de ultrassom. Então, às vezes, existem algumas solicitações médicas, né, de dizer que 8 horas antes a pessoa só vai ingerir alimentos líquidos, né, até 8 horas antes, e aí ele faz uma prescrição ali, dependendo da necessidade, do que tipo de tratamento ou exame ou cirurgia aquela pessoa vai realizar. Então, tem como principal finalidade curar o paciente, né, ou auxiliar nessa cura, prevenir as alterações da nutrição pré e pós-operatório. Isso é muito importante. Quando vocês chegarem lá em clínica cirúrgica, vocês vão notar que todas as cirurgias, geralmente lá nos cuidados de enfermagem de pré ou de pós-operatório, no pré está dizendo jejum de 8 horas, né? Jejum de 12 horas. Então, você nota que ele está pedindo um tempo, que antes desse período de jejum é importante que a pessoa que vai passar por uma cirurgia, ela faça uma ingestão de uma quantidade de alimentos mais líquidos, pastosos, porque essa pessoa ela vai receber uma dosagem de anestesia, e quanto mais cheio esse reto tiver, o estômago tiver, quando essa musculatura relaxar, vai facilitar com que essa pessoa ela tenha
a êmese, que é o vômito, ou mesmo as eliminações. Por isso que dentro da questão operação, né, da questão operatória de um paciente, é importante nós fiscalizarmos essa questão da dieta. E no pós-operatório, nós notamos que dependendo do tempo que essa pessoa ela levou, o médico sempre prescreve uma ingestão gradativa, começando com líquida, pastosa e depois a dieta sólida comum, a dieta livre normal, dependendo da situação do paciente. Então, a gente sempre tem essas observações e isso vai ser falado tanto em outras disciplinas, né, em outros momentos, e é importante vocês saberem que esse processo nutricional, essa dietoterapia, ela é muito importante para os nossos pacientes hospitalizados. Então, restabelecer as condições de nutrição quando se encontram alteradas também é uma outra finalidade em relação à dietoterapia. Então, às vezes o paciente ele se encontra com uma condição nutricional muito debilitada e dentro do ambiente hospitalar, para um paciente hospitalizado ou até mesmo não necessita estar hospitalizado, né? Estou falando porque é a nossa prática. Mas às vezes as dietoterapias elas são prescritas para os pacientes também que não estarão dentro do ambiente hospitalar a nível ambulatorial. Só que aí fora da nossa visão, né, já cabe uma responsabilidade maior da própria pessoa. Quanto à vida, quanto à parte hospitalar, intra-hospitalar, aí já é dele, também do paciente, ter essa responsabilidade, claro, nossa como equipe, de ficarmos fiscalizando, observando, orientando. E aí nós classificamos as dietas hospitalares, né, de duas maneiras, de acordo com o valor nutricional e conforme a consistência. Então, de acordo com o valor nutricional, elas podem ser consideradas como uma dieta normal geral, uma dieta hipolipídica, uma dieta hipossódica, né, uma dieta hiperglicosídica. Então, a gente tem vários tipos de dieta. Então, a gente vai ver cada uma delas. Quanto à consistência, pode ser uma dieta líquida, pastosa. Então, a gente vai ter aí essa diferenciação em relação à consistência e valor nutricional. Então, vamos começar falando das dietas conforme o valor nutricional. Ela pode ser uma dieta normal ou geral, usada quando o paciente pode receber qualquer tipo de alimento, tem uma quantidade normal de calorias, de nutrientes, também pode ser chamada, né, como nós vimos, de dieta geral ou dieta livre, justamente porque não tem a necessidade de especificar nada. Esse paciente ele encontra-se bem, com o peso ideal, né, com a quantidade de calorias, nutrientes normal, de forma que manter a dieta que ele já tem não vai alterar em nada, vai muito pelo contrário ajudar. Claro que é importante fazer essa observação, principalmente em relação a crianças, porque às vezes ela tem, lá na avaliação nutricional que nós falamos, aí o médico avalia, porque às vezes a criança está no peso ideal, a pessoa está no peso ideal, porém é uma pessoa que faz uso de alimentos que não são nutritivos e que mais cedo ou mais tarde vai começar a apresentar complicações. Por isso que é importante, junto à avaliação nutricional, o médico fazer uma avaliação do histórico dessa pessoa, dos tipos de alimento que essa pessoa ingere. Porque aí com isso, né, se esse paciente está hospitalizado, ele vai manter essa dieta normal ou geral. Mas sendo que uma dieta normal geral, ela vai ser passada, né, ela vai ser prescrita, colocada para um paciente que realmente ele não, conforme seu histórico, conforme seu IMC, conforme toda avaliação nutricional, ele se encontra bem. Então, alimentação normal. Então, nesses casos, não há necessidade de restringir ou de aumentar o consumo de algum alimento. Aqui, o objetivo da dieta geral, manter o estado nutricional do paciente com ausência de alterações metabólicas significativas. Indicação para pacientes que não necessitam de restrições específicas e que apresentam funções de mastigação e gastrointestinais preservadas. Aí tem-se a dieta hipocalórica. Então, o que é uma dieta hipocalórica? Toda vez que nós falamos em hipo, é pouco, tá? Então, é uma dieta com
um valor calórico total abaixo dos padrões de normalidade, ou seja, uma dieta com poucas calorias, indicada para pacientes em obesidade e programa de redução de peso. É importante, né, que nós entendamos que o objetivo dela é restringir a quantidade de calorias, permitindo que a pessoa emagreça com saúde e não remover todas as calorias e, consequentemente, acabar removendo alguns nutrientes, porque essa pessoa, apesar de ela ter a necessidade de ingerir alimentos com poucas calorias, ela precisa manter todos os nutrientes essenciais do organismo, porque senão ela vai acabar prejudicando. Aí, por isso que os nutricionistas, médicos, né, nós orientamos a pessoa a não seguir a dieta que assiste pelos vídeos, por qualquer outra pessoa que não seja um profissional de saúde, que esteja prescrevendo, porque cada indivíduo ele tem que passar por uma avaliação individual, ele tem que ter uma prescrição individual. É prescrito para pacientes obesos, pacientes que irão passar por um programa de redução de peso, sim. Porém, é importante ser respeitado a manutenção desses nutrientes que o organismo precisa. Então, esse tipo de dieta ativa o metabolismo, diminuindo a gordura corporal. Indicação da dieta hipocalórica, pessoas com hipotireoidismo, né? Então, fora as pessoas com obesas, existem as pessoas com hipotireoidismo. Lembrem lá que o hipotireoidismo é quando acontece a diminuição dos hormônios da produção da tireoide, né? Dos hormônios produzidos pela tireoide. Então, quando acontece a diminuição desses hormônios que são produzidos pela tireoide, fora esses sintomas que tem aqui nessa imagem, a pessoa ela ainda costuma ter um aumento de peso. Então, para pessoas que, devido a essa alteração hormonal, já tem essa facilidade, é importante que o médico, ao avaliar, ele sempre prescreva uma dieta hipocalórica, ou essa pessoa fora o endócrino faça um acompanhamento também com o nutricionista. Então, um outro tipo de dieta tem a hipocalórica e tem a hipercalórica. A maioria de nós, né, fazemos uma ingestão de dieta hipercalórica. É mais saborosa do que as outras, porém, né, com facilidade, ela pode trazer danos ao organismo. Então, uma dieta hipercalórica é uma dieta com valor calórico total geralmente acima de 3.000 calorias diárias, ou seja, é uma dieta que, quando prescrita, o indivíduo ele vai ter que comer alimentos suficientes naquele dia que contenham um valor acima de 3.000 calorias. Não é um alimento só, uma diversidade. Lembrem lá quando nós falamos dos tipos de alimentos, dos conceitos, nós vimos a pirâmide alimentar. Aquela pirâmide alimentar, o objetivo dela é justamente mostrar como deve ser a diversidade de alimentos. Então, entendam que quando tem uma classificação em relação ao valor nutritivo, hipercalórica, hipocalórica, né? Então, quando ele tem essas definições, ele diz respeito à questão de ele consumir uma quantidade maior, mas nem sempre deixar de consumir determinado alimento. Vai consumir em menor quantidade. Por isso que é importante a diversidade de alimentos. E para isso que existe a pirâmide que foi criada, para mostrar como deve ser essa diversidade de alimentos. E dependendo da pessoa, ela vai precisar, às vezes, ter essa dieta, deixar um pouco de lado os alimentos que são hipocalóricos, né, de reduzir e consumir mais alimentos que contenham calorias. É indicado nos casos de anorexia severa, tem como principal objetivo combater a desnutrição. Geralmente são compostas por alimentos ricos em carboidratos, como massas de pães e gorduras boas, azeite, ômega 3, peixe, nozes, etc. Tem toda essa questão também. O fato de ser uma dieta hipercalórica não significa que essa pessoa ela vai ingerir qualquer tipo de alimento com calorias. É importante que esses alimentos eles sejam os mais saudáveis possíveis. Aí lembrem lá dos lipídios, né? Que eu falei sobre os lipídios, os alimentos que contêm lipídios bons, contêm as gorduras boas, e aqueles alimentos que contêm as gorduras ruins.
Nesse caso da dieta hipercalórica, ele vai ingerir um alimento que tenha bastante calorias, essa diversidade de alimentos, mas que sejam alimentos saudáveis, tá? Que não sejam o mínimo industrializados possível. Então, indicação de dieta hipercalórica em indivíduos que podem sofrer de males como problemas renais agudos, que às vezes, infelizmente, pode ter uma perda muito grande de calorias, câncer, insuficiência respiratória crônica, diarreia aguda, dificuldade na absorção de proteínas devido ao seu estado nutricional crítico, são algumas das situações no qual uma dieta hipercalórica é prescrita. Aí existe um outro tipo de dieta, que é a dieta hiperproteica. Então, a dieta hiperproteica é aquela dieta com uma taxa de proteínas bem elevada, indicada em qualquer situação onde ocorra o aumento das necessidades das proteínas. Exemplo, pós-operatório, doenças infecciosas na convalescência, né? Ou seja, aquela pessoa que teve uma perda de proteínas até mesmo pela urina, uma eliminação de proteínas muito grande, ou parou de ingerir proteínas na quantidade adequada por situações de pós-operatório. Então, nessas situações, nesses momentos, o médico ele pode prescrever uma dieta hiperproteica, ou seja, dietas ricas em proteínas. Aí vocês sabem que vai entrar a carne vermelha, o peixe, né? O frango, o ovo, o leite, tudo isso são alimentos ricos em proteínas. Dieta hipoproteica, ou seja, uma dieta com baixo teor, com baixa quantidade de proteínas, indicadas para evitar lesões renais ou progressão de lesões renais. Entendam uma coisa, a proteína, ela é uma substância que no nosso organismo ela não pode ser eliminada, ok? Quando chega lá nos rins, o processo de circulação e filtração, são moléculas que não irão passar, elas irão ser reabsorvidas. E justamente para manter o equilíbrio do organismo. A partir do momento que esses rins eles se encontram com alguma debilidade nessas células de filtração, o que vai acontecer? Essas proteínas elas passam a ser filtradas e eliminadas pela urina, através da urina. E isso acontecendo a famosa proteinúria, eliminação de proteínas pela urina. Isso não pode acontecer, já que é uma substância que deve ser reabsorvida. Por isso que, em casos de lesões renais, né, progressão de lesões renais, às vezes há a necessidade de diminuir a quantidade de proteínas ingeridas. Por quê? Já que o rim ele faz o processo de reabsorção dessas proteínas, logo se a pessoa ela tem uma ingesta muito grande, ela vai sobrecarregar essa função renal, de forma que a pessoa ela vai começar a apresentar debilidades maiores nesses rins. Então, a dieta hipoproteica ela vai ser prescrita nessas situações, quando eu tenho um paciente com lesões renais em progressão, no qual ele já está muito debilitado, e aí o médico, por um espaço de tempo, ele pode solicitar ou delimitar a quantidade de proteínas que essa pessoa ela vai ingerir diariamente, ou até durante dias, justamente para não sobrecarregar a função renal, que é de reabsorver essa substância. Se ele está lesionado, ele não vai conseguir fazer essa reabsorção, de forma que, além de sobrecarregá-lo, vai trazer lesões para o próprio organismo. E aí é importante entender que isso deve durar só um espaço de tempo, por isso que é uma avaliação que deve ser feita pelo médico. Então, tem-se a dieta hiperglicídica ou hidrocarbonada, né? Então, nesse tipo de dieta, é uma dieta com uma taxa elevada de glicídios ou carboidratos. Glicídios entra um grupo aí de substâncias chamadas de açúcares, né? Então, é usada em situações que exijam taxa de glicídios abaixo dos padrões de normalidade. Aí eu coloquei um exemplo aqui, né? Que em algumas vezes uma taxa de glicêmica alta se faz necessário, aplicada em casos específicos de atletas e também em casos de intoxicação alcoólica.
Em terapêutica de cirrose hepática, é necessário restringir gorduras e proteínas, o que torna a dieta naturalmente hiperglicídica, né? Então, às vezes, pelo tipo de restrições que o atleta vai ter, que uma pessoa com cirrose hepática vai ter, são restrições que, por ele diminuir a quantidade de gorduras e proteínas que essa pessoa vai ingerir, consequentemente, vai acontecer uma quantidade, um aumento da produção de glicose, né? Isso é natural. Até porque existem muitos alimentos que são carboidratos, a maioria deles, e contém uma quantidade e vão ser transformados em glicídios. Então, nesses casos, é que serão prescritos, mas aí é em situações muito específicas, tá? Em casos de hepatite, mais complicações de hepatite, mas não é nem que sejam alimentos, come, né, ou ingere mais essa quantidade de alimentos. Às vezes é porque ele tem que restringir uns, de forma que a quantidade de outros acaba sendo maior. Dieta hipogordurosa ou hipolipídica. Melhor chamar de hipolipídica, vocês vão ver na literatura mais como hipolipídica. Então, uma dieta hipolipídica é aquela dieta com taxa reduzida de gorduras, usada em casos de hepatite, colecistite, pancreatite, colelitíase, etc. Então, eu coloquei aqui para vocês essas doenças, né? A hepatite, inflamação das células do fígado. Então, sobrecarregar esse fígado, né, com uma ingesta excessiva de gorduras, vai facilitar com que aconteça a inflamação da vesícula e, consequentemente, o acúmulo de cálculos na vesícula biliar. E isso vocês devem saber ou verão em clínica médica, causa bastante dor nessa região abdominal, vômito, desconforto, né? E claro, como complicação até mesmo dessa doença, dessa alteração, pode acontecer a pancreatite, porque as pedras elas podem se deslocar, obstruir um dos ductos pancreáticos, e o que ocasiona a pancreatite. Então, a dieta hipogordurosa, ela também, ou hipolipídica, ela também é prescrita no pós-operatório dessas cirurgias, tá? Não somente durante a doença, como também no pós-operatório delas. É importante que essa pessoa ela faça uma ingesta menor de lipídios, justamente porque lembrem que a função da vesícula biliar, né, ou vocês verão mais à frente, ela é uma auxiliar do fígado, né? Ela auxilia aí na secreção dessa bile e, consequentemente, na absorção, auxiliando o fígado na absorção de gorduras. Portanto, o excesso, quando há uma remoção dela, o fígado ele acaba por ficar sobrecarregado, né, ocasionando danos, formação de placas gordurosas e aí outras complicações hepáticas. Então, é importante que a pessoa, no pós-operatório, durante apresentar a doença ou antes para prevenir, evite fazer uma ingesta muito grande de lipídios, esses lipídios que são considerados os ruins, né? Então, fazer a ingesta, mas de forma moderada e com os que são considerados saudáveis e nutritivos. E existe a dieta hipossódica. A dieta hipossódica, como o próprio nome diz, nós sabemos que hipo é pouco, é uma dieta com taxa reduzida de sódio. O sódio ele tem uma facilidade de fazer com que haja uma retenção de líquido. Então, as pessoas que apresentam problemas cardíacos, hipertensão, cirrose hepática, né, toxemia gravídica, que é a mesma pré-eclâmpsia, são algumas das pessoas, são tipos de pessoas que têm que diminuir a quantidade de sódio, de sal que ingerem nos alimentos. Nós notamos que pacientes com edema, a gente fala de edema cardíaco, porque alguns problemas cardíacos, eles, no caso, a insuficiência cardíaca congestiva, ela pode ocasionar edema dos membros inferiores, justamente porque a circulação ela está prejudicada, o fluido, o sangue, ele não consegue circular normalmente para os membros inferiores, de forma que há um edema, ou seja, há um inchaço, e aí a gente vê que essa pessoa ela está retendo líquido. Então, se ela está retendo líquido, é importante que essa dieta ela seja mínima em sódio.
Ascite, né? Também retenção de líquido na região abdominal por conta de cirrose hepática. Então, nesses casos também é importante diminuir a quantidade de sódio ingerido. Dietas, outros tipos de dieta são dieta com diminuição parcial de nutrientes e calorias, usada em casos específicos, cuja indicação seja a diminuição da taxa normal de nutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras, algumas nós já vimos aqui, e às vezes alguns minerais. Então, raramente, né? Mas às vezes existem pessoas com uma quantidade de mineral, de cálcio, de potássio, né? Muito grande no organismo, até de sódio, aí nós vimos a hipossódica, muito grande. Então, o médico acaba solicitando que a ingesta dessa pessoa seja menor em relação a esses alguns alimentos. Dieta com omissão de alguns componentes são indicadas quando há necessidade de retirar totalmente algum componente do cardápio. Aí existe a dieta sódica, ou seja, está tirando totalmente o sal, já não é nem para diminuir, é para remover. Assim como podem existir com outras substâncias também. No caso, já não vai ser mais diminuir, vai ser deixar mesmo de ingerir por conta da complicação que essa pessoa possa apresentar. Então, agora a classificação das dietas conforme a consistência dos alimentos. Nós vimos a classificação da dieta conforme o valor nutricional e agora é a classificação da dieta conforme a consistência desses alimentos. E elas podem ser classificadas como dieta hídrica. Na dieta hídrica vai ser prescrito, né? Claro que não vai estar lá no prontuário, só se o nutricionista colocar, mas se tiver uma dieta hídrica, você já sabe que o paciente ele deve ingerir chá, água, caldo de legumes, coado, né? Então, a dieta mais líquida possível, com menos resíduo possível. Dieta líquida, alimentos de consistência líquida normal em calorias e nutrientes, ou seja, mesmo ela sendo líquida, ela tem que conter nutrientes para esse paciente, requerendo o mínimo de trabalho digestivo. Aí também entra chá, mas aqui, né, entra o leite, o café, sopas, gelatinas, sucos de frutas, iogurte, coloquei aqui, já são outros alimentos que podem entrar nessa dieta líquida, que podem exigir o mínimo de trabalho do sistema digestivo. Dieta leve, alimento de consistência semilíquida e bem cozidos, liquidificados e peneirados. É usado em pré e pós-operatório em situações em que se devem poupar o trabalho. Entre os alimentos anteriores, que nós já falamos, mas entra também os alimentos cozidos, bem cozidos. Batatas muito bem cozidas, legumes, né, outros legumes muito bem cozidos também podem entrar, porque vai fazer com que essa pessoa ela não tenha tanto trabalho no processo de mastigação, na parte mecânica ou mesmo química da absorção dos nutrientes nesses alimentos. Dieta pastosa. A dieta pastosa são alimentos de consistência cremosa, minimizando assim o trabalho digestivo, é indicada em pacientes que tenham doenças gastrointestinais, favorecendo o processo digestivo, é indicada no pós-operatório, na transição de uma dieta das dietas anteriores para uma dieta normal, como eu falei para vocês no início, geralmente no pós-operatório, a sequência que segue é dieta líquida, dieta pastosa e, por fim, a dieta comum, né? A dieta livre. Então, isso dependendo do procedimento que o paciente fez, porque se ele tiver feito uma colecistite, né, uma colecistectomia, que é a remoção da vesícula biliar, o médico vai solicitar que essa dieta seja hipolipídica, mínima em lipídios, né? Se ele fez uma redução, a bariátrica, a redução do estômago, consequentemente, essa dieta também não vai ser como era antes. Então, a questão da dieta pastosa, ela é utilizada muito na transição, quando o paciente ele começa com uma dieta líquida, para ele não ir direto para uma dieta sólida, aí vai para uma dieta pastosa e, por fim, para uma dieta comum, dentro das necessidades que esse paciente precisa. Dieta branda é normal em calorias e nutrientes, com condições suaves,
São evitados alimentos que promovam excessiva fermentação e também as frituras e alimentos crus. Isso aqui é importante quando o paciente ele faz uma cirurgia do intestino grosso, principalmente quando ele, não somente nessa, em outras situações também, mas você vai notar que principalmente relacionado à questão de fermentação excessiva, a gente orienta para pacientes que fizeram cirurgias no intestino, principalmente no intestino grosso, colostomia, colectomia, remoção de um dos colos, porque essa região é responsável por auxiliar nessa fermentação desses alimentos. Então, às vezes, sobrecarregar ou estimular não é favorável. Vocês viram que o presidente, ele fez a cirurgia, colocou uma bolsa de colostomia para ele conseguir fazer suas eliminações. Então, vocês vão notar quando chegar nessas disciplinas que um paciente que passa por esse processo, a gente orienta a ele não fazer uso, que a dieta dele seja branda, ou seja, evitar alimentos que fermentem alimentos que sejam de fácil fermentação. Por quê? Como a pessoa que faz uso de uma bolsa dessa, ela não tem mais o controle do esfíncter, quanto à flatulência, quanto à evacuação, o que acontece? Se ele come alimentos que são de muito fácil fermentação, excessiva fermentação, como feijão, repolho, peixes, o que vai acontecer? Vai ser desconfortável, constrangedor, porque lá por essa bolsa, mesmo que a gente feche, ela não veda tanto assim a ponto de que a flatulência não seja sentida. Então, às vezes é desconfortável, sem contar as dores abdominais que essa pessoa pode ter. Então, é importante, em alguns momentos, a gente orientar o paciente, principalmente depois dessas cirurgias, quando ele fizer uma dieta branda, ter esse cuidado em relação, quando ele fizer esse tipo de cirurgia, ter o cuidado em relação a fazer uso da dieta branda com uma frequência maior. Como eu falei, são indicadas em patologias do aparelho digestivo, em pós-operatório na transição para a dieta normal e para a recuperação. Convalescência é recuperação e para convalescentes pela dificuldade de digestão, tá? Então, às vezes é algo gradativo e entra dieta branda nesse processo. E aí eu coloquei um quadro para vocês que dá para verificar direitinho as indicações de alguns alimentos conforme esses tipos de dieta, hídrica, chá, água, caldo, legumes. Dieta líquida, chá, leite, sopas, coadas, gelatina, suco de frutas. Dieta leve, caldos, sopas, carnes, verduras, legumes bem cozidos em forma de purê. Arroz, frutas macias, gelatinas, pudins. Dieta pastosa, purê, sopas cremosas, arroz bem cozido, pudins, frutas cozidas. Branda, folhas de legumes cozidos a vapor, carnes assadas, cozidas ou grelhadas, fruta cozida, pães macios, sopa de consistência normal. E a dieta livre, se o paciente não tiver nenhum tipo de restrição em relação quanto ao valor nutricional, aí entra pães, leguminosas, o mais diversificado possível. Quanto ao papel do técnico em relação a essa dietoterapia. O técnico de enfermagem deve administrar a dieta ao paciente quando impossibilitado, quando esse paciente ele estiver impossibilitado de fazer. Lembrando que quando nós orientamos um acompanhante a administrar a dieta desse paciente, se ele não pode, em relação a se ele não estiver com nenhuma sonda, a gente vai falar amanhã dessas vias de alimentação, nós pedimos para o acompanhante, tá? Ele não consegue, não tem a função mecânica das mãos, então ele não consegue comer sozinho e você está sobrecarregado, você pede, você não manda. Lembrando que isso não é uma função do acompanhante que está ali, é uma função nossa, da equipe de enfermagem, tá? Mesmo que seja para você ir lá à beira do leito e alimentar esse paciente, colocar a comida lá na boca, isso é uma função nossa, não é função do acompanhante. Mas nós sabemos que às vezes até mesmo o próprio paciente prefere que seja seu acompanhante ou, nós sabemos que a demanda é muito grande. Nesse caso, nós pedimos
nós não mandamos, tá? Porque o que a gente percebe, às vezes, muitos profissionais quererem exigir que o acompanhante ele faça alguma coisa, lembrando que o acompanhante ele está ali, como o próprio nome já diz, apenas para acompanhar esse paciente e não para realizar procedimentos que são nossos, ok? Depois que for oferecida essa dieta, é nossa função anotar no prontuário a aceitação da dieta do paciente, porque vai estar prescrito dieta livre, dieta branda, né? E quando esse paciente ele se alimentar, nós perguntamos, se não formos nós mesmos, observamos a quantidade que foi ingerida e aí colocamos aceitação parcial, o paciente aceitou bem a dieta, nós fazemos a anotação. Se não aceitou, é importante anotar o motivo e o porquê, para poder o médico ter acesso, né? O enfermeiro ele ter acesso também e conseguir verificar uma melhor maneira, conversar com esse paciente para esse paciente ele se alimentar normalmente, porque senão vai prejudicar todo o tratamento dele. Então, deverá também, na ausência do enfermeiro, notificar o serviço de nutrição e dietética as admissões e transferências, altas e óbitos de pacientes, bem como as alterações dietéticas prescritas pelo médico. Então, toda vez que a equipe de nutrição ela vai distribuir esses alimentos, geralmente o enfermeiro, conforme as suas anotações ou a observação dele, se o paciente ele foi realocado para outra clínica, né? Então ele vai comunicar para que o técnico de nutrição ele não traga mais o alimento que ele trazia antes, porque aquele paciente não se encontra mais naquele leito. Se houve uma mudança na prescrição, é importante que ele fale para esse profissional para poder eles conseguirem adequar tudo certinho, tá? Então, se o enfermeiro não está e você, por alguma razão, ele se ausentou momentaneamente e o técnico passou naquele período, é importante que você comunique e depois fale para o enfermeiro que você comunicou. Às vezes até o próprio enfermeiro pede, porque talvez ele precise se ausentar por alguns minutos e acabe perdendo esse momento que o técnico vai passar ali. E é importante sempre ter essa conversa, ter sempre essa troca de informações para que o paciente ele não seja prejudicado. Ok, pessoal? Então, obrigada pela atenção de vocês. Ainda estarei disponível para tirar as dúvidas e façam as atividades direitinho passadas. Tirem suas dúvidas a respeito. Amanhã nós vamos falar sobre as vias de administração de de alimentação, desculpa. E eu espero que a gente consiga aprender bastante e guardar essas informações que são importantes na prática.